O sol de setembro no sertão não brilha, ele morde. Ele castiga a terra até ela ficar branca, esturricada, fazendo o horizonte tremer num vapor que embaraça a vista. Mas naquele dia específico, em Santa Cruz das Almas, o calor parecia diferente. Não era aquele mormaço de cansaço e seca, era um calor de euforia, de sangue fervendo. As ruas, que o ano todo vivem vestidas de poeira vermelha e silêncio, amanheceram irreconhecíveis. O povo varreu o chão batido até levantar a terra crua. Bandeirolas de papel de seda, cortadas à mão com tesoura cega, cruzavam o céu de um lado para o outro. Era um xadrez de cores, verde, amarelo, vermelho, azul, dançando com o vento quente, fazendo um chiado seco que se misturava com o som distante de uma sanfona afinando o fole. O cheiro... Ah, meu amigo, se você fechasse os olhos ali, saberia exatamente onde estava. Era uma mistura sagrada que só existe em dia de padroeira. Tinha o adocicado enjoativo da pipoca estourando na banha de porco, lá na praça, brigando com o perfume forte, penetrante, do incenso que escapava pelas frestas das janelas da igreja velha. E por baixo de tudo isso, o cheiro de terra, de couro curtido e de gente. Gente trabalhadora que tirou a roupa de lida, aquela manchada de terra e fuligem, e vestiu a roupa de ver Deus. Camisas de linho branco engomadas com maisena, vestidos de chita novos que pinicavam a pele, mas enchiam a alma de orgulho. Era dia de Nossa Senhora das Dores, a mãe de todas as dores do sertanejo. E o povo ali é bicho de fé. Fé teimosa, fé de raiz. Você via senhoras subindo a ladeira de joelhos com o sol a pino cozinhando as pedras do calçamento. Os joelhos em carne viva, o suor escorrendo pelo rosto vincado de rugas, mas o olhar não tinha dor. Tinha uma firmeza assustadora. Elas carregavam velas de cera bruta, grossas como um braço de homem, pagando promessa pela febre do neto que baixou ou pela chuva que, Deus querendo, haveria de vir no próximo inverno. Ali, naquele chão quente, a fé não é teoria de livro. É a única ferramenta que sobrou para aguentar a vida quando o governo e a sorte faltam. Na praça principal, o barulho era vida pura. O serviço de alto-falante, uma corneta metálica amarrada num poste torto com arame enferrujado, tocava um baião arrastado, chiava, estalava e era cortado vez ou outra pela voz fanhosa do locutor anunciando o leilão de prendas. Olha a leitoa gorda doada por Dona Sinhá. Quem dá mais? É para reformar o telhado da sacristia. O parque de diversões era aquilo que a pobreza permitia. Mas para quem tem pouco, o pouco é muito. Uma roda gigante velha que gemia metal contra metal a cada volta, parecendo um animal ferido, e um carrossel de cavalinhos de madeira descascada. Mas olhe os meninos de pé no chão, com a sola do pé grossa de tanto pisar em espinho, olhando para aquilo como se fosse ouro, os olhos vidrados na cocada, no quebra-queixo, no brilho da festa. Mas, meu compadre, quem tem o ouvido treinado para os sons do sertão, sentia uma nota desafinada naquela música toda, o sino. O sino de bronze da igreja matriz, aquele velho companheiro que marcava a hora do trabalho, a hora da morte e a hora da prece, estava mudo. Já passava das 10, horário da missa solene, e o badalo não cantava. O silêncio da torre pesava mais que o calor. E tinha mais coisa estranha. Quem olhasse com atenção para os cantos da praça via sombras que não deviam estar ali. Soldados. Mas não a polícia velha de guerra que a gente conhecia, aqueles cabras cansados de correr atrás de cangaceiro na caatinga. Não. Eram homens de farda nova, caque engomado que chegava a brilhar, botina lustrada que nunca pisou num espinho de mandacaru. Eles não estavam bebendo quentão, nem flertando com as moças na roda. Estavam rígidos, de cara fechada, com os rifles Mauser cruzados no peito, olhando o povo não como irmão, mas como gado no curral. O padre Cícero Romão,
um velhinho santo, xará do patriarca de Juazeiro, mas um homem simples de batina surrada, apareceu na porta lateral da igreja. Ele estava pálido, com a pele cinzenta de medo. As mãos tremiam enquanto ele apertava o breviário contra o peito. Ele olhava para os soldados, olhava para o céu sem nuvens, como se pedisse uma explicação a Deus, mas Deus parecia estar ocupado demais ou longe demais naquele momento. O povo começou a perceber. O burburinho de festa, aquela alegria coletiva, foi sendo contaminada por um veneno lento, o medo. As conversas baixaram de tom. O riso morreu. Por que a igreja está trancada, comadre? Dizem que é ordem do novo intendente, o homem da capital. Dizem que ele não gosta da cantoria. Um vento repentino levantou um redemoinho de poeira no meio da praça, derrubando uma bandeja de maçã do amor de um vendedor distraído. O vermelho brilhante do doce espatifado no chão parecia sangue coagulado. O sanfoneiro parou de tocar, sentindo o clima pesar. O alto-falante deu um estalo final e ficou mudo. Santa Cruz das Almas prendeu a respiração. A festa estava montada, a santa estava no andor, enfeitada de flores de papel e fitas de cetim, pronta para sair. Mas a porta da casa de Deus estava trancada por fora, e na frente dela, 2 soldados armados bloqueavam a entrada com o dedo perto do gatilho. O cheiro de incenso perdeu a briga para o cheiro azedo do autoritarismo. A cidade, que se vestiu de noiva para encontrar o sagrado, estava ali, parada, humilhada, prestes a conhecer o profano na sua forma mais arrogante. E a poeira da estrada principal começou a subir, anunciando a chegada de quem mandou calar o sino, rasgando o meio da multidão, espantando o cachorro magro e fazendo as beatas correrem para a calçada. Surgiu a máquina. Um calhambeque preto funéreo, com a lataria brilhando de um jeito que doía na vista. Aquele bicho de lata parou bem na frente da escadaria da igreja, bufando vapor quente pelo radiador, afrontando a santidade do lugar com sua modernidade barulhenta. O motor calou-se num suspiro cansado. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, de expectativa ruim. A porta do automóvel se abriu rangendo, e de lá de dentro desceu a figura que viria a ser o pesadelo de Santa Cruz das Almas. O intendente-coronel Ezequiel Ferreira. O homem destoava da paisagem como uma mancha de óleo em água limpa. Era um sujeito corpulento, de carnes moles e brancas, suando em bicas dentro de um terno de linho branco impecável, engomado até a alma. Na cabeça, um chapéu panamá fino, que ele ajeitava com nojo, como se o ar do sertão pudesse sujar a aba. No colete, uma corrente de ouro grossa segurava um relógio de bolso que ele consultava a cada minuto, como se o tempo dele valesse mais que o tempo de Deus. Ele não pisou no chão. Ele agrediu a terra com uma botina de couro bicolor, branca e preta, lustrada a verniz. Ezequiel puxou um lenço de seda do bolso, enxugou a testa oleosa e olhou para a praça, para o povo, para as bandeirolas e para a igreja com uma expressão de puro enfado. O olhar dele não tinha humanidade, tinha a frieza de quem calcula imposto e assina ordem de despejo. O padre Cícero Romão, vendo a autoridade, desceu os degraus da igreja. O velhinho tremia, segurando a batina para não tropeçar, tentando manter a dignidade no meio do medo. Seu intendente, Vossa Senhoria chegou em boa hora. O povo está aflito. A igreja está trancada. Ezequiel olhou para o padre como quem olha para um móvel velho que precisa ser jogado fora. Ele nem tirou o charuto apagado da boca para responder. A voz dele era grave, arrastada, carregada de um sotaque da capital que soava arrogante aos ouvidos do sertanejo. Trancada e vai permanecer trancada, vigário. Ordem minha. Um murmúrio correu pela praça. O padre arregalou os olhos miúdos. Mas, coronel, hoje é dia da padroeira. A procissão, o andor já está pronto. É a tradição de 100 anos.
O coronel soltou uma risada curta, seca, sem alegria nenhuma. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço do padre, fazendo o velhinho recuar pelo cheiro forte de perfume francês misturado com tabaco. Tradição, ele cuspiu a palavra. Isso aqui não é tradição, padre. Isso é atraso, é algazarra, é sujeira. Eu vim da capital para civilizar esse buraco, não para bater palma para crendice de gente ignorante. Ele se virou para a praça, falando alto para que todos ouvissem, estufando o peito como um pombo. Escutem bem, eu sou a lei nesta terra agora, e a minha lei precisa de sossego. Eu viajo muito, trabalho com a cabeça e exijo o meu descanso da tarde. Essa barulheira de foguete, de sanfona desafinada e de reza gritada acaba agora. O padre tentou argumentar num fio de voz, movido pelo desespero de ver seu rebanho humilhado. Mas o sino, coronel, pelo menos o sino, deixe o sino tocar para anunciar a glória de Maria. Foi aí que a maldade se revelou por inteira. O coronel Ezequiel tirou os óculos escuros e cravou os olhos no padre. O sino é o pior de todos. Aquele pedaço de ferro velho parece que bate dentro da minha cabeça. Se eu ouvir uma badalada, uma só, eu mando derreter aquele bronze para fazer ferradura de jumento. E o senhor, padre, vai preso por perturbação da ordem pública. Ele estalou os dedos. Um sargento da polícia, com cara de poucos amigos e cicatriz no queixo, se aproximou batendo continência. Sargento, suba na torre. Arranque o badalo do sino, traga para mim. Quero usar de peso de papel na minha mesa e mantenha a porta da igreja lacrada. Se alguém tentar entrar, é cadeia. Se insistir, é coronha. O povo assistiu petrificado à profanação. O sargento e 2 soldados subiram a escadaria, empurrando o padre para o lado como se fosse um estorvo. Minutos depois, ouviu-se o som metálico de ferramentas lá no alto da torre. E então, o sargento desceu, carregando o badalo de ferro pesado, a língua do sino, exibindo-o como um troféu de guerra. O sino estava mudo, castrado. O coronel Ezequiel sorriu satisfeito. Ele acendeu o charuto com um isqueiro de prata, soltou uma baforada de fumaça na cara do padre e decretou: a festa acabou. Vão para casa. Vão trabalhar que ganham mais. Deus não paga conta de ninguém. Dito isso, ele virou as costas, ignorando o choro baixo que começava a brotar nas mulheres, ignorando os punhos cerrados dos homens que engoliam o ódio a seco. Ele atravessou a rua calmamente e entrou no sobrado da intendência, do outro lado da praça, batendo a porta grande de madeira de lei. Lá fora, o sol continuava a queimar. A santa, no andor do lado de fora, parecia olhar para o povo com uma tristeza infinita. A igreja estava fechada. A voz de Deus tinha sido proibida por um homem que acreditava ser dono do mundo. O povo ficou ali, desamparado, como ovelha que vê o lobo entrar no curral e o pastor fugir. O silêncio que caiu sobre Santa Cruz das Almas não era de paz. Era o silêncio que antecede a tempestade, porque no sertão, meu amigo, você pode pisar no calo de um homem, pode xingar a mãe dele, mas nunca, jamais, proíba a reza de um povo que só tem a fé para se agarrar. Mas eles não sabiam que nas veredas da Caatinga, longe dali, mas vindo rápido como vento de chuva, havia uma justiça que não usava caneta nem carimbo. Uma justiça que usava chapéu de couro, cartucheira cruzada e que não tinha medo de homem nenhum, fosse ele coronel, bispo ou presidente. O sol subiu até o meio do céu e deixou de ser luz para virar peso. Era o meio-dia, aquele horário que o sertanejo respeita e teme, quando a sombra da gente foge para debaixo do pé, com vergonha do calor. A praça, que de manhã cedo era um formigueiro de cores e promessas, agora parecia um velório a céu aberto. O mormaço derretia a cera das velas que ficaram nas mãos dos fiéis e o cheiro de pipoca tinha azedado no ar parado. O parque de diversões estava estático,
como um esqueleto de ferro enferrujando sob o sol, sem um grito de menino para dar vida àquilo. Mas a imagem que cortava o coração, aquela que faria até um ateu baixar a cabeça em respeito, era a da santa. Nossa Senhora das Dores estava no chão. A imagem de madeira policromada, com aquele manto roxo de veludo bordado a ouro pelas freiras da capital, tinha sido arriada ali mesmo, na terra batida, na frente da escadaria. O andor, pesado, feito de madeira de lei e enfeitado com lírios brancos, que àquela altura já estavam murchando, as pétalas ficando marrons nas pontas, jazia como um defunto insepulto. Não deixaram a santa entrar e não deixaram a santa sair. Ela estava ali, exilada na própria casa, presa por vadiagem espiritual. Uma boneca de madeira no meio da poeira, olhando com seus olhos de vidro pintado para o cadeado grosso, enferrujado, que a polícia tinha passado nas correntes da porta principal da igreja. O povo não arredou o pé. Sertanejo é raça que espera chuva por anos. Não ia desistir de uma reza por causa de umas horas de sol. Mas o sofrimento era visível. Dona Geralda, a rezadeira mais antiga da cidade, uma senhora tão seca e curvada que parecia um galho de aroeira retorcido, tentou puxar um terço num sussurro. Ave Maria, cheia de... Cala a boca, velha! Gritou um dos soldados, batendo a coronha do fuzil na porta de madeira para fazer eco. A ordem é silêncio! O coronel tá na cesta! Dona Geralda calou a boca, mas não calou a alma. As lágrimas desciam pelas valas profundas do rosto dela, pingando no chão seco. E não era só ela. Homens feitos, vaqueiros acostumados a derrubar boi na unha, na caatinga fechada, estavam encostados nas paredes das casas, torcendo a aba do chapéu de couro com força, os nós dos dedos brancos de raiva contida. Eles olhavam para os macacos da polícia com um ódio surdo, antigo. Se o olhar matasse, aqueles soldados já tinham virado carvão. Mas o que eles podiam fazer? Eram pais de família, roceiros, gente de enxada e pé no chão. Contra Mauser e autoridade de papel passado, a enxada perde. A humilhação descia garganta abaixo, amarga feito fel e querosene. Enquanto o povo assava no sol, a casa do coronel, do outro lado da praça, era o retrato do insulto. As janelas grandes estavam fechadas, com cortinas pesadas bloqueando a luz. Lá dentro, no fresco, no escuro, Ezequiel dormia. O homem repousava em lençóis de linho, com um ventilador elétrico zumbindo baixinho, girando o ar viciado do quarto. Ele roncava um ronco gordo, satisfeito. Lá fora, o povo não podia nem suspirar alto para não acordar a besta fera, enquanto ele sonhava com os lucros do algodão e com o jantar que mandaria servir à noite. A arrogância dele não estava apenas na proibição, estava na indiferença. Para ele, aquela multidão lá fora não existia. Eram formigas, e formigas a gente pisa ou ignora. Até os soldados estavam incomodados. O sargento, aquele da cicatriz, suava bicas dentro da farda apertada de caque. Ele andava de um lado para o outro na frente da igreja, chutando pedrinhas, espantando mosca. Ele era sertanejo também, apesar da farda e do soldo. No fundo, bem lá no fundo daquela casca grossa de obediência cega, ele sabia que aquilo não ia acabar bem. Mexer com o padre dá azar, mexer com a padroeira dá maldição. Ele olhava para o horizonte, para as caatingas cinzentas que cercavam a cidade e sentia um arrepio que não tinha nada a ver com o calor. O silêncio da cidade era antinatural. Não se ouvia um pássaro cantar, não se ouvia um cachorro vira-lata latir. Era como se a natureza estivesse prendendo o fôlego, esperando o golpe. "Sargento!" sussurrou um soldado recruta com cara de menino. "Isso não está certo. Minha mãe está aí no meio. A velha vai ter uma insolação." "Cale a boca, recruta!" rosnou o sargento, mas sem convicção na voz. "Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fica de olho no horizonte. Tô com um pressentimento ruim." As horas se arrastaram como condenados. 2 da tarde, 3 da tarde.
A sombra da torre da igreja começou a crescer, esticando-se pela praça como um dedo acusador apontando diretamente para a casa do coronel. A esperança começou a morrer. O povo, cansado, faminto, sedento, começou a se dispersar, derrotado. Alguns recolhiam os filhos que choravam de fome. Outros ajudavam os velhos a levantar dos paralelepípedos quentes. A festa tinha acabado antes de começar. A santa ficaria sem procissão. O coronel tinha vencido. Deus tinha perdido. O padre Cícero Romão estava sentado no degrau mais alto, a cabeça entre as mãos, chorando baixinho. Ele falhou, não conseguiu proteger a dignidade da sua fé e do seu rebanho. Foi nesse exato momento de derrota absoluta, quando o sol começava a baixar e a luz ficava daquela cor dourada e triste de fim de tarde, que o vento mudou. Não foi um barulho, foi uma sensação elétrica no ar. Primeiro, os cachorros da rua levantaram as orelhas e correram para debaixo dos bancos, ganindo com o rabo entre as pernas. Depois, os pássaros voaram de uma vez das árvores da praça, numa revoada assustada, tapando o sol por um segundo. O sargento parou de andar. Ele apertou o rifle contra o peito suado. Ele ouviu um som rítmico, compassado. Não era motor de carro, não era tropa marchando em ordem unida. Era o som de chocalhos de couro batendo, o som macio de alpercatas pisando na terra. O tinir agudo de anéis de prata batendo em canos de aço. Vinha de trás da igreja, vinha dos becos estreitos, vinha de todo lugar ao mesmo tempo. O povo parou. Quem estava indo embora, estancou. O padre levantou a cabeça devagar. A poeira baixou um pouco e, de repente, as sombras da tarde pareciam ter ganhado vida própria. Chapéus de couro em meia-lua, enfeitados com moedas de ouro e estrelas de prata, começaram a despontar nas esquinas, nos telhados das casas baixas, atrás dos muros de pedra. Não eram homens comuns. Eram os reis do sertão. Eles não correram, eles não gritaram, eles simplesmente apareceram, como se tivessem brotado do chão seco da caatinga. Coloridos, enfeitados como príncipes guerreiros, armados até os dentes, com bornais bordados cruzando o peito em X, e na frente, caminhando com a tranquilidade aterrorizante de quem é dono da terra onde pisa, veio ele. Óculos de aro fino refletindo o sol poente, lenço de seda fina no pescoço e um punhal de 70 centímetros atravessado na cintura. O capitão Virgulino Ferreira da Silva. Lampião. O silêncio do medo virou o silêncio do assombro. A justiça tinha chegado à Santa Cruz das Almas, e ela não usava toga. A polícia não atirou. Não por bondade, mas por cálculo. O sargento, aquele mesmo que antes chutava pedrinhas com tédio, agora tinha o rosto da cor de papel amassado. Ele sabia contar. Para cada soldado de farda caque que ele tinha ali na frente da igreja, havia 3 cangaceiros em cima dos telhados, nas esquinas, agachados atrás do coreto. E não eram quaisquer homens, eram os cabras de Virgulino. Homens que atiravam numa moeda jogada para o alto e acertavam a cara da efígie antes dela cair no chão. O cerco foi feito sem grito. Foi uma dança de morte silenciosa. Maria Bonita apareceu pelo lado da sacristia, com um lenço de seda azul cobrindo o pescoço e uma Winchester curta nas mãos pequenas e firmes. Corisco, o diabo louro, surgiu em cima do muro do cemitério, os cabelos longos balançando, rindo aquele riso frouxo de quem acha graça no perigo. Lampião avançou. Ele não andava, ele deslizava. O chão parecia ter medo de fazer barulho debaixo das alpercatas dele. Ele parou a 3 metros do sargento. O cheiro que vinha dele era uma mistura de perfume francês, que ele adorava, e cheiro de caatinga, de mato seco. As tardes tão quentes para se usar tanta roupa, não acha, seu moço? A voz de Lampião era fina, quase delicada, o que tornava tudo ainda mais assustador. O olho bom dele, por trás da lente do óculos, perfurava a alma do sargento. O militar engoliu seco. A garganta fez um barulho que se ouviu longe. Capitão, ele gaguejou.
Nós estamos cumprindo ordem. Lampião ajeitou o chapéu inclinando a testa. Ordem? E de quem é a ordem que fecha a casa de Deus e deixa o povo no sereno? Deve ser ordem de gente muito grande, maior que o padre Cícero, maior que o governador. É do intendente, capitão. Coronel Ezequiel. Lampião olhou para a igreja trancada. Olhou para o cadeado enferrujado. Depois olhou para a santa no chão, coberta de poeira. Ele tirou o chapéu num gesto lento e respeitoso, fez o sinal da cruz diante da imagem e recolocou o chapéu. Quando ele virou para o sargento de novo, o respeito tinha sumido, só sobrou o aço. Pois diga a seus homens para baixarem as armas. Devagar. Quem fizer movimento brusco vai conversar com São Pedro mais cedo. O sargento nem precisou repetir a ordem. Os rifles Mauser dos soldados foram colocados no chão com um cuidado de quem manuseia cristal. As mãos foram para a cabeça. A rendição foi total. O bando desceu dos telhados como gatos, recolhendo o armamento. Agora, a força da lei em Santa Cruz das Almas usava chapéu de couro. O povo, que antes estava encolhido, começou a levantar a cabeça. O medo ainda estava lá, claro. Cangaceiro é bicho brabo. Mas havia algo diferente no ar, uma sensação de vingança lavada. O povo via aqueles homens enfeitados, cheios de ouro e bordados, humilhando a polícia que minutos antes humilhava as beatas. E o sertanejo, meu amigo, gosta de ver a roda girar. Lampião caminhou até o padre Cícero Romão, que ainda estava sentado no degrau, atônito. O cangaceiro estendeu a mão cheia de anéis e ajudou o velhinho a levantar. Seu vigário. A igreja é lugar de reza, não de tranca. Quem foi o herege que mandou botar cadeado na porta do céu? O padre, tremendo, apontou com um dedo magro para o sobrado do outro lado da praça. A casa grande. A casa onde o coronel dormia, seu sono injusto. Foi ele, capitão. Coronel Ezequiel disse que o sino incomodava, mandou arrancar o badalo. Os olhos de Lampião brilharam. Não de raiva, mas de uma malícia criativa. Ele olhou para o sobrado, as janelas fechadas, o silêncio arrogante daquela casa. Ah, então o moço tem o sono leve? Pois nós vamos fazer uma serenata para ele. Ele se virou para o bando. Corisco, volta de Jurema, macacos amarrados no coreto, sem camisa, para o sol lamber o lombo deles um pouco. Mas não matem ninguém. Hoje é dia santo. O resto vem comigo. O bando vibrou. Era um murmúrio de aprovação que corria entre os cangaceiros. Eles gostavam daquilo. Não era só roubo, era teatro, era poder. Agora, meu compadre, antes de eu lhe contar como foi que Lampião acordou a fera, eu preciso lhe pedir uma coisa. Veja bem, contar história gasta a garganta e a memória. Do mesmo jeito que o bando de Lampião precisa de bala e farinha para cruzar o sertão, este contador que vos fala precisa da sua ajuda para manter a fogueira acesa. Se você está gostando de ver a justiça sendo feita, se o cheiro da pólvora está chegando aí do outro lado, deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva na nossa tropa, é como munição para o nosso canal. Quanto mais você dá, mais longe o tiro alcança e mais histórias eu posso trazer. Não seja como o coronel que tranca a porta. Seja como o povo que acolhe o bando. Aperte o botão aí e vamos juntos derrubar essa porta. Munição recarregada? Ótimo. Voltando à praça. O povo abriu caminho. Lampião, ladeado por Zé Baiano e Volta Seca, atravessou a praça em direção ao sobrado do coronel. A cada passo, a tensão aumentava. O sol já estava caindo e as sombras dos cangaceiros se esticavam no chão, parecendo gigantes. Eles chegaram na porta de madeira maciça. Lampião não bateu com a mão. Ele puxou o punhal da cintura e bateu com o cabo de prata na madeira. Poc, poc, poc. 3 batidas secas. Lá dentro, silêncio. Lampião sorriu. Fez um sinal para a Volta Seca. O cangaceiro mais novo do bando, com um sorriso de menino travesso, deu um chute na fechadura. A porta, que parecia tão sólida, cedeu com um estrondo. A madeira lascou. O ferrolho voou longe. A barreira entre o mundo real e o mundo do coronel tinha caído.
O ar fresco e perfumado da casa saiu para fora, encontrando o ar quente e poeirento da rua. Lampião guardou o punhal, ajeitou o lenço e deu o primeiro passo para dentro, pisando no tapete vermelho do hall de entrada com sua alpercata suja de terra vermelha. Ou de casa tem gente viva ou só tem defunto. Lá em cima, no quarto escuro, o ronco parou. O coronel Ezequiel acordou, mas ele não acordou com o sino da igreja. Ele acordou com o cheiro de couro cru e o som de passos que não pedem licença. O diabo tinha entrado na cesta. A escada de madeira de lei do sobrado gemia. Não era acostumada com aquele peso. Degrau por degrau, o couro das alpercatas de Lampião beijava o verniz da madeira, deixando marcas de terra vermelha como assinaturas de posse. Atrás dele, Zé Baiano e Volta Seca subiam como sombras, com os rifles apontados para o nada, os olhos varrendo os retratos de políticos e as pinturas de paisagens europeias penduradas nas paredes. O ar dentro da casa era insultante, fresco. Enquanto o povo lá fora bebia poeira, ali dentro respirava-se o cheiro de cera de assoalho e água de colônia. Lampião chegou ao corredor superior. Uma porta de jacarandá estava entreaberta. O zumbido do ventilador elétrico vinha de lá, constante, hipnótico. O capitão empurrou a porta com a ponta do rifle, devagar, sem pressa. O quarto estava na penumbra. As cortinas de veludo pesado barravam o dia. No centro, numa cama que caberia uma família inteira de retirantes, o coronel Ezequiel dormia. Ele estava deitado de costas, a boca aberta, babando no travesseiro de plumas. O lençol de linho cobria sua barriga volumosa, que subia e descia no ritmo do ronco. Lampião fez um sinal de silêncio para os seus homens. Ele caminhou pelo quarto com a curiosidade de uma criança e a malícia de um predador. Pegou um vidro de perfume da penteadeira, cheirou e fez uma careta de desgosto. Passou o dedo na borda de uma bacia de porcelana pintada à mão. Ezequiel se remexeu. O ronco engasgou. Ele sentiu presenças. Ainda de olhos fechados, a voz pastosa do sono e da arrogância saiu da garganta do coronel. Raimunda, traga o café e feche essa porta, diabo. Se aquele sino tocar de novo, eu mando queimar a igreja. Ninguém respondeu. Apenas o zumbido do ventilador e o clique metálico de um cão de rifle sendo armado. Clac! O som cortou o quarto. Ezequiel abriu um olho, depois o outro. Ele piscou, tentando focar na penumbra. A figura na frente da cama era um borrão colorido contra a luz fraca que entrava pela fresta da cortina. Raimunda? Ele perguntou, sentando-se com dificuldade, esfregando o rosto. Raimunda não, coronel. Virgulino. A voz era calma, macia, mas tinha o peso de uma lápide. Ezequiel paralisou. O coração dele deu um salto que quase furou o peito. Ele tateou a mesa de cabeceira em busca dos óculos. Colocou-os no rosto com mãos trêmulas. O mundo entrou em foco, e que foco terrível. Diante dele, sentado na poltrona de leitura, com as pernas cruzadas e o rifle apoiado no colo, estava o rei do cangaço. O chapéu de couro, os óculos redondos refletindo a pouca luz, os anéis brilhando nos dedos que tamborilavam na coronha da arma. Aos pés da cama, Volta Seca sorria, mostrando dentes amarelados, brincando com uma faca de ponta fina. O coronel tentou gritar, mas a voz morreu na garganta seca. Saiu apenas um guincho. Quem? Como? Guarda! Sargento! Lampião soltou uma risada curta. Não gaste o gogó, seu moço. O sargento está ocupado rezando para não morrer. Agora aqui somos só nós. Eu, você e a sua falta de educação com as coisas do céu. Ezequiel, recuperando um pingo da arrogância que a patente lhe dava, tentou se impor. O hábito de mandar falou mais alto que o instinto de sobreviver. Você sabe com quem está falando, bandido? Eu sou o intendente nomeado pelo governador. Eu represento a lei. Saia da minha casa agora ou... Lampião levantou-se num movimento único, fluido como água. Em 2 passos, ele estava ao lado da cama.
A ponta fria do punhal encostou suavemente no pescoço gordo do coronel, logo abaixo da papada. O cheiro de Ezequiel mudou instantaneamente. Agora cheirava a urina. O medo tinha soltado a bexiga. Governador, Lampião sussurrou no ouvido dele. O governador manda na capital, onde tem asfalto. Aqui, onde a terra queima o pé, quem governa sou eu. Eu sou a lei, o juiz e o carrasco. E o senhor coronel cometeu um crime grave. Ezequiel tremia tanto que a cama sacudia. Eu tenho dinheiro. O cofre está atrás do quadro. Leve tudo. Leve tudo. Lampião afastou o punhal e olhou para o coronel com desprezo genuíno. Dinheiro? O senhor acha que eu vim aqui por dinheiro? O senhor ofendeu a mãe de Deus, homem, trancou a igreja, calou o sino, humilhou o povo. Dinheiro nenhum paga desfeita feita para santo. Lampião caminhou até a janela e puxou a cortina de uma vez. A luz alaranjada do fim de tarde invadiu o quarto, cegando o coronel por um instante. Olhe lá fora. O povo está esperando a procissão. A santa está no chão. E não tem anjo para guiar o andor. O coronel não entendia. Ele olhava para Lampião com olhos arregalados, suando frio. O que você quer de mim? Lampião sorriu. Aquele sorriso era pior do que a raiva. Era o sorriso de quem teve uma ideia brilhante. Ele olhou para a Volta Seca. Menino, vai lá na sacristia. O padre deve ter aquelas roupas de teatro, sabe? Daquelas peças de Natal. Procura uma roupa de anjo, com asa e tudo, traz para cá. Volta Seca gargalhou e saiu correndo do quarto. Lampião voltou-se para o coronel, que estava encolhido contra a cabeceira da cama, puxando o lençol até o pescoço como uma donzela assustada. Levante, coronel. Tire esse pijama de seda. Hoje o senhor vai pagar promessa. O senhor disse que o sino incomodava seu sono, pois agora o senhor vai ser o sino. Eu não vou, eu não posso. O povo vai rir. Ezequiel gemia. Lampião engatilhou o rifle novamente. O som foi definitivo. Ou o povo ri, ou o povo chora no seu enterro. O senhor escolhe. Tem 5 minutos para se lavar. Não quero anjo fedendo a mijada na procissão da minha padroeira. A sentença estava dada. Não haveria sangue derramado naquele quarto, apenas dignidade. E para um homem como o coronel Ezequiel, perder a dignidade doía mais que perder a vida. O diabo tinha acordado o homem. E agora o homem ia ter que virar santo na marra. A vingança, meu compadre, é um prato que se come frio, dizem os gringos. Mas no sertão, a vingança se serve quente, temperada com pimenta malagueta e vergonha alheia. O que aconteceu naquele quarto de sobrado foi a construção de uma obra de arte do ridículo. A procissão não foi longa em distância, mas foi eterna no tempo. O coronel Ezequiel, acostumado a pisar em tapetes persas e assoalhos encerados, descobriu naquele dia a geografia cruel de sua própria cidade. Cada paralelepípedo irregular, cada pedra pontuda do calçamento, cada espinho trazido pelo vento era uma lição de anatomia e humildade que subia pela sola dos pés descalços e explodia no cérebro. Tlim, tlim, tlim. O som da sineta era o único ritmo. O anjo caminhava trôpego. As asas de papelão, já amolecidas pelo suor que escorria das costas gordas, batiam desengonçadas, pendendo para os lados como as de um urubu baleado. O rosto do homem era uma máscara de sofrimento e vergonha. A maquiagem de poeira e suor desenhava caminhos na pele branca, e a auréola de arame farpado e papel crepom tinha escorregado para cima da orelha esquerda, dando-lhe um ar de bêbado penitente. Atrás dele, o contraste sagrado e profano. O andor de Nossa Senhora das Dores flutuava sobre os ombros dos fiéis. E o povo cantava. Bendita e louvada seja a paixão do Redentor. Mas o coro tinha uma força diferente naquele dia. Não era o canto triste de ovelhas sem pastor. Era um canto viril, forte, que saía do peito estufado. Eles cantavam olhando para as costas do coronel, vendo a prepotência humana reduzida a trapos e papelão. Cada verso era uma chicotada de moral.
e nas laterais, garantindo a liturgia, ia o cangaço. Lampião não cantava, mas balbuciava a oração, o chapéu na mão em sinal de respeito à santa, mas com o olho vidrado no movimento da rua. Zé Baiano, Corisco e os outros acompanhavam o passo, os bornais batendo nas pernas, os rifles apontados para o chão, mas prontos para cuspir fogo se alguém ousasse interromper o cortejo. Era uma cena de fim de mundo, bandidos garantindo a fé e a autoridade servindo de bobo da corte. A procissão deu a volta na praça, passou na frente da prefeitura, onde os funcionários olhavam pelas frestas das janelas, incrédulos, e retornou para a frente da igreja. Ali, na base da escadaria, Lampião ordenou: "Alto!" O cortejo parou. A poeira assentou devagar. O coronel Ezequiel arfava, o peito subindo e descendo, os pés sangrando levemente onde a pedra tinha cortado a pele fina. Ele segurava a sineta como se fosse a única coisa que o mantivesse em pé. Lampião subiu 3 degraus, ficando acima de todos, numa posição de pregador do cangaço. Povo de Santa Cruz, a penitência foi feita. O pecador andou, o sino tocou, a santa passeou, mas ele fez uma pausa dramática olhando para o coronel. Reza sem caridade é conversa fiada. A igreja tá velha, padre. O altar tá descascado e o telhado me disseram que goteja quando chove. Ele desceu e parou na frente do coronel. Anjo, tu não tem bolso nessa túnica, mas eu tenho o teu dinheiro aqui. Lampião puxou do bornal a carteira de couro de crocodilo do intendente, inchada de notas de R$1000, que tinha sido gentilmente recolhida lá no quarto. O senhor ia gastar isso com vinho, com roupa, com bobagem, mas a santa precisa mais. Vamos fazer um milagre agora. O milagre da multiplicação da esmola. Lampião abriu a carteira e começou a tirar maços de dinheiro. Isso aqui... Ele jogou um maço no andor da santa, aos pés da imagem. É pelo cadeado que o senhor botou na porta. O povo suspirou. Era dinheiro que dava para comprar uma boiada. Isso aqui, jogou outro maço. É pelo badalo do sino que o senhor arrancou. Mais notas voaram, caindo como folhas secas sobre as flores do andor. E isso aqui... Ele virou a carteira, sacudindo até cair a última moeda de prata. É pela falta de respeito com o povo sertanejo, pela sua arrogância de achar que gravata manda mais que rosário. O andor estava agora decorado com uma fortuna. O padre Cícero Romão chorava copiosamente, não pelo dinheiro, mas pela ironia divina de ver o saqueador doar e o rico ser espoliado. Lampião jogou a carteira vazia no peito do coronel. Pronto, a conta tá paga. O senhor comprou seu pedaço no céu, coronel. Pode agradecer. Ezequiel, humilhado, exausto, com a alma triturada, apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. O sol tocou a linha do horizonte, a luz do dia morria. Lampião sabia que a hora da onça beber água tinha passado. Agora era a hora da onça sumir no mato. A volante da capital podia estar a caminho. "Bando!" gritou o Virgulino. "E beija a bênção, Padinciço. A bênção, minha santa. O serviço está feito." Como fumaça, os cangaceiros começaram a recuar. Eles não correram. Eles recuaram andando de costas para a igreja, em respeito, até sumirem nas sombras dos becos e da caatinga, que começava logo ali atrás. O barulho das alpercatas e dos chocalhos foi diminuindo, até sumir completamente. Ficou na praça o povo, a santa cheia de dinheiro, e o coronel vestido de anjo, tremendo no sereno da noite que chegava. Alguém, num gesto de misericórdia sertaneja, jogou um chale sobre os ombros do intendente. O sino da torre, sem o badalo, continuava mudo lá no alto, mas a sineta na mão do coronel deu um último toque acidental quando ele desabou de joelhos, exausto. Tlim! Dizem os mais velhos, meu compadre, que o coronel Ezequiel nunca mais foi o mesmo. Pediu transferência para a capital na semana seguinte.
Nunca mais proibiu procissão, e dizem as más línguas que, até o dia de sua morte, ele tinha pavor de penas de galinha e de sinos tocando. A igreja foi reformada. O altar ficou o mais bonito do sertão. E até hoje, na festa de Nossa Senhora das Dores, em Santa Cruz das Almas, se você prestar atenção, vai ver que no meio da procissão, as crianças não se vestem de anjinhos bonitos. Elas usam asas tortas de papelão e andam descalças, rindo e tocando sinetas, lembrando o dia em que Lampião fez o diabo virar anjo e pagou a conta da fé com o dinheiro da soberba. O narrador pega o chapéu, sacode a poeira e o coloca na cabeça. Ele apaga o resto da fogueira com terra. E essa, meu amigo, é a verdade, ou pelo menos é a verdade que o vento conta nas folhas da caatinga. Quem quiser que conte outra. Agora, vá dormir, que amanhã o sol nasce quente e a lida continua. Mas antes, não esqueça de trancar a porta, porque nunca se sabe quando o cangaço precisa ensinar outra lição.